Fala galera, fala trader, com vocês aqui mais uma vez, Salim Salomão. Hoje, 25 de fevereiro de 2023, sábado, 18 horas e 35 minutos. Eu separei aqui um tempo para a gente montar uma aula e montar também a análise para nossa segunda-feira, né? Galera, vamos lá. Vocês que estão aqui pela primeira vez, eu quero agradecer. Você que está vendo aqui o nosso canal, nossa análise, as nossas informações, né, o que a gente passa aqui no dia a dia em termos de estudos gráficos, análise de candle, scalps. Muito obrigado, seja muito bem-vindo se essa é a primeira vez que você está aqui. Você que está acompanhando a gente aí, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus alunos, minhas alunas, eu quero agradecer a cada dia, a cada vídeo que vocês acabam visualizando aqui no canal, o seu like. E eu quero te pedir, se é a primeira vez que você está aqui, deixa o seu like. Se você já acompanha o nosso canal, deixa o seu like também nesse vídeo novo. Isso tem ajudado a levar para mais pessoas o nosso canal, o nosso trabalho. Somos imensamente gratos, porque sem vocês o nosso canal não estaria crescendo e nós não teríamos motivo para continuar fazendo esse trabalho. Se nós estamos crescendo, as pessoas estão chegando, é porque tem sido relevante, as pessoas têm entendido que o nosso trabalho ele é um trabalho sério e que ele entrega um conteúdo real de análise para vocês no dia a dia e de estratégia também, que é a estratégia Salim Salomão, que é muito bem montada, muito bem desenhada para que você possa ter resultados positivos no mercado. Então vamos lá, galera. Eu queria começar hoje com vocês, fazendo uma rápida análise aqui a respeito do que tem acontecido no mercado aí nos últimos dias, né? Então a gente está no final praticamente do mês de março. A gente teve aqui em fevereiro, né? No dia 2 de fevereiro nós tivemos esse candle que fez um fundo belíssimo no diário, entregou pra gente aí uma mínima de 4,963 e depois disso o mercado começou a fazer um movimento de retorno com foco em compras, né? Claro que se a gente for analisar a Fibonacci de um período maior, eu vou puxar essa Fibonacci que já está aqui, eu vou pegar o topo, que é um topo de um range que o mercado vem trabalhando aí nos últimos meses, praticamente desde outubro. Nós identificamos aqui o seguinte, que o mercado ele teve uma queda expressiva, depois o mercado monta esse pivô do mês de fevereiro, fazendo topos mais altos do que o topo anterior, do que o pivô anterior. Ele monta na sua base, né, um pivô de baixa aqui de retração, depois ele retorna, toca nas zonas aqui de 200 períodos e de 377, retorna de novo, e nessa mesma região ele já deixou para a gente aqui um candle gatilho na quinta-feira, e na sexta-feira já entrega para a gente um movimento um pouco maior. Por isso é que a minha análise nesse momento ela está mais focada ao momento imediato que o mercado está neste momento, que nos entrega uma leitura interessante, pois o mercado ele sobe, monta esse pivô, desce, vem na região de 50% pela primeira vez, retorna à região acima de 61, volta de novo na região de 50% e novamente vem trabalhar numa região acima de 61. Notem que nós temos aqui um gatilho. Eu vou ampliar para que vocês vejam melhor. Notem que nós temos aqui um gatilho do diário e esse gatilho foi rompido. Caso ele seja confirmado, caso o movimento continue, o preço continue a trabalhar acima desse gatilho, nós teremos para segunda-feira a possibilidade do preço procurar máximas nessa região, que é a região do 5.249, ok, galera? É uma região de topos anteriores, é uma zona de ataque muito provavelmente teremos players posicionados nessa região. Nós temos aqui a média de 377 também, muito próximo. Então o mercado ele pode vir trabalhar nessa região e possivelmente será uma zona de briga. Possivelmente o preço vai chacoalhar aqui dentro do diário, né? Dentro do diário. E aí pode ser que isso aconteça por mais de um dia, possa ser que aconteça. E o mercado pode vir, bater aqui, chacoalhar, descer um pouco e depois continuar a subir. Então é uma probabilidade que nós temos. Claro que esse movimento pode acontecer em um único dia, como ele pode acontecer em mais dias, ok? Visto que nós estamos analisando justamente o movimento do diário. E quando a gente coloca de uma forma mais ampla, dentro dessa nossa análise está aqui um movimento semanal, um movimento quinzenal, um movimento mensal, ok? Então vamos lá, galera. Então a gente já entende que possivelmente a gente pode ter o preço trabalhando mais acima. Eu comentei com vocês que a gente teve aqui um sinal muito próximo do que seria um bebê abandonado, né? O mercado abre
num gap, trabalha e fecha um corpo longe da nossa zona anterior. E se o preço viesse a trabalhar mais acima, poderia ser um indício de que o dólar agora pode estar vindo a buscar zonas mais altas como alvo, né? O mercado pode estar buscando zonas mais altas como alvo aí nesse momento para o dólar. Temos aqui também o preço que acabou de chegar numa LTB, né? Então ele está no topo da nossa LTB. Então o mercado ele pode retornar daqui, pode vir brigar nessa zona, voltar a descer, pode fechar aqui mais um dia, depois voltar a descer, ou pode vir fazendo um movimento de continuidade. Possa ser que inclusive que essa queda seja só uma queda de retração para que ele possa testar 50% do movimento ou algo nesse sentido, ou a própria média de 200 e voltar a subir. Bem, galera, agora eu quero analisar com vocês o seguinte. A partir de segunda-feira, eu acredito que o mercado comece a nos entregar movimentos mais longos. Então, galera, vamos lá. Já fiz aqui uma configuração para a gente analisar aqui quais são as possibilidades que nós temos para segunda-feira, ok? Como sempre, a gente trabalha inicialmente com 3 possibilidades. Uma, o mercado voltar a trabalhar dentro dessa região. Outra, o mercado trabalhar acima da região, inclusive respeitando esse movimento inicial que o mercado começou a fazer. Lembrando que se a gente trabalhou aqui, analisou a Fibo, que veio desta região até o fundo, o mercado ele está nesse momento superando a zona de 50%, que é um indício gráfico de que ele pode vir buscar zonas mais acima. Então, através de uma amplitude aqui de 64 pontos, 65, né, em média, nós temos aqui os topos esses que são de períodos anteriores, né, inclusive confluenciando com o gatilho que nós temos aqui atrás. Nós temos aqui também esta zona aqui de média de 377. Então, nós temos essas regiões com zonas de ataque, porque quem tiver agredindo na venda vai poder agredir nessa região, ou zonas de scalp com ataques até essa região, de acordo com o mercado, com aquilo que o mercado for mostrando para a gente no dia a dia. Vale a pena ressaltar que nós levamos em consideração também a região de 50% de cada uma dessas amplitudes. Tá, ok? Nós estávamos trabalhando com as amplitudes de 33 pontos e como o mercado tende a voltar à sua normalidade, né? Passando-se todos os feriados, passando o carnaval e o comércio entrando em aquecimento, que é o que acontece logo depois do carnaval. Então eu imagino que a gente também possa ter esse aquecimento aí refletido na bolsa de valores. Ok, pessoal? Vamos analisar aqui o período de 15 minutos. Deixa eu colocar estas zonas em verde, porque a gente já está acostumado a ver elas em verde aqui no canal. Isso demonstra que a gente está analisando aqui, ou que a gente tem como pontos de observação também a região de 50% da nossa amplitude. Bem, em relação ao mercado de 15 minutos, né, o mercado ele apresentou para a gente toda essa alta na sexta-feira. Nesse momento, ele está trabalhando aqui acima da média de 200 períodos e da média de 377 também. Essa média é a média de 611 que ele já venceu aqui neste momento. Então, o que a gente pode levar em consideração aqui, né? O mercado ele pode continuar subindo, ele entregou aqui para a gente um excelente movimento, porém, caso ele venha abrir nessa região, ele pode vir aqui abrir nessa região, próximo ao 611, e retornar a subir, fechando o gap e dando continuidade ao movimento. O mercado ele pode abrir aqui nessa região, tocar nesse fundo e retornar a subir. São as possibilidades que nós temos aí para os próximos dias. Então, a gente sempre vai imaginar, né, que o mercado ele pode abrir em gap, fechar o gap. Por exemplo, o mercado ele abre nessa região, sobe um pouco, fecha o gap, depois volta a cair. Tudo isso são possibilidades que nós temos no nosso dia a dia. E a gente não pode deixar de lado as possibilidades e criar um viés. Porque se a gente criar um viés no mercado, o que vai acontecer? Automaticamente, a gente vai ter um problema de viés. E isso pode impactar diretamente no nosso operacional. Uma coisa é você ter uma estratégia voltada para venda, uma estratégia voltada para compra. Uma vez que você conhece os pontos do mercado que você pode fazer, os ataques e os contra-ataques, a gente pode reverter uma situação que pode estar indo contra a gente. Okay? Outra coisa é você estar perdido completamente no mercado e você não saber se tem que comprar, se tem que vender, com que mão você entra inicialmente, com que mão você corrige, em qual região você corrige. Então,
a gente sempre precisa analisar todos esses fatores, que o mercado pode abrir no 50%, voltar para subir para fechar o gap, depois retornar, que o mercado ele pode, veja só o que aconteceu aqui, ó. Ele abriu, pelas medidas que nós tínhamos do dia anterior, ele abriu próximo de 50%, onde a gente tinha aqui uma zona, ou foi até no topo da zona mesmo, né? Depois ele começou a fazer esse movimento de subida. Ele não desceu, ele não veio fechar o gap que ele tinha aqui, né? E ele veio buscar a região de 611, depois já buscou a região de 200 e agora está buscando a região de 377. Notem que a gente teve lá atrás um cruzamento da média de 200 com o cruzamento da média de 377. Caso o preço continue a subir, rapidamente essa média de 200 períodos vai subir também, porque ela precisa estar acima da região de 377, que é quando acontece a reorganização aqui das médias. Galera, vamos lá. Eu queria aproveitar agora, e a gente deve aproveitar a nossa calmaria do final de semana, para que a gente possa buscar o máximo de informação do trade. E o que eu quero dizer com isso, né? Vamos lá. O que nós tivemos aqui, ó? Notem que a gente tem um movimento de ombro, ombro, cabeça, ombro. E o mercado, nesse momento, ele está começando a fazer um movimento de rompimento desse ombro. Uma vez que ele fez aqui novos fechamentos e já está fechando, inclusive, em cima da média de 200 períodos. Notem que aqui embaixo, o que está acontecendo? Olha, o cruzamento da média de 377 com o cruzamento da média de 611, que ela precisa vir, mas para baixo, né, fazendo o quê? Fazendo a reorganização das médias, onde a gente vai ter 611, depois 377 e depois a média de 200 períodos. O que nós temos graficamente como de alvo nesse momento? Toda essa perna aqui, ó, toda essa perna aqui, todo esse fundo, que é o fundo do ombro, cabeça a ombro, eu vou destacar aqui para vocês. Vamos lá. Então, galera, ó, esse movimento aqui, ó, do gráfico de 30 períodos, onde a gente está conseguindo enxergar aqui um ombro, cabeça a ombro, que nesse momento está sendo rompido. Caso haja confirmação desse movimento, a continuidade, o que nós vamos ter aqui? Ó? A partir desse ponto, o mercado ele pode vir buscar nos próximos dias essa região aqui, onde o dólar pode vir a bater e fazer uma máxima de 5,287 ou R$ 5,28. Hoje o dólar está em R$ 5,21. Então a gente pode, acompanhando esse movimento, entender que nós temos metas lá em cima. Fora isso, nós já temos a meta da nossa amplitude, inclusive para o próximo dia, que fica aqui nessa região de 5,276, né? Ou o dólar batendo aí 5,27. Nós temos um Doshan intermediário em 5,26 e temos um Doshan também nesta região aqui de 5,270, que é o 5,27 cravado. Galera, é importante quando a gente começa a analisar essas informações, porque a partir disso nós vamos construindo o nosso trade. Exemplo, eu posso fazer um scalp até essa região, eu posso fazer um scalp até essa região, eu posso fazer um scalp, isso scalp de continuidade na compra, né? O preço ele pode abrir nessas regiões aqui, trabalhar um pouco aqui em cima e vir para descer o gap. Por quê? Porque o preço ele pode abrir entregando já a meta, entregando as máximas. E isso acontece muito no mercado. Então, enquanto a gente está esperando que o preço chegue na máxima, ele já abre o dia por motivos externos, enfim, abre o dia na máxima e depois retorna a cair. Ok? Ele não vai deixar de registrar naquele dia aquela máxima, já vai estar registrado. A gente vai entender que o preço chegou, o preço atingiu aquela meta. Só que de uma forma invertida, ele atinge e faz um movimento de queda e vem para fechar o gap. Então isso pode acontecer, ok? Possibilidades, probabilidades. Ah, mas Salim, se o mercado abrir aqui sem gap nenhum, ótimo, maravilha. Eu prefiro que o mercado abra sem gap, porque a gente fica mais fácil da nossa mente entender que ele vai nos entregar aqui ou uma continuidade a partir desse ponto e as coisas vão acontecendo naturalmente, ou que ele pode atingir alguns alvos, vir aqui nessa, por exemplo, aqui nessa média, né, que é nesse período aqui que é a metade do
do movimento, que é a metade da nossa amplitude, depois voltar a cair, para que no dia seguinte ele faça um movimento maior e chegue no alvo, né? O preço pode vir trabalhar nessas zonas aqui abaixo, a gente já viu isso no diário, que ele pode estar aqui essa é a nossa outra amplitude, né? Essa área de amplitude, que é o 50% da amplitude, e aí, de acordo com onde o mercado abrir, o mercado abriu aqui embaixo, trabalhou um pouco, depois subiu e veio fechar o gap e dar continuidade para a alta. Esses são os fatores que a gente precisa observar, porque os pontos aonde o mercado chega são pontos de ataque, são zonas de ataque. Então eu tenho uma zona de ataque aqui, eu tenho uma zona de ataque próximo à média, eu tenho uma zona de ataque quando o preço começa a atingir esse outro ponto aqui. Eu tenho aqui uma possibilidade do preço subir. A gente fala assim, o preço subiu liso, né? Subiu rápido, ganhando força, com muita força o preço pode sair daqui e vir nessa região, ou atingir essa outra região. Então essas coisas elas naturalmente acontecem no mercado. Só que a gente não tem uma única forma, um único movimento. Nós temos vários movimentos, nós temos vários indícios, né? O preço ele conta a história de várias formas. Todos os dias tem um detalhe relativo à venda, um detalhe relativo à compra, um detalhe relativo à tendência, um detalhe relativo às médias, um detalhe relativo a um range. Então, todos os dias a história do mercado é contada. E a gente vai acompanhando, uma vez que a gente já conhece a história, a gente vai acompanhando e algumas frases, algumas palavras dessa história, a gente consegue interpretar, a gente consegue prever através da probabilidade e assim a gente pratica o nosso trade, ok? Volto a dizer que eu gosto muito de scalps, mas aquilo que a gente passa aqui pode entregar para você um position, caso você queira ficar um pouco mais posicionado durante o dia, buscando alvos mais longos. As nossas projeções, a amplitude, ela já faz isso. Você pode buscar um alvo de amplitude no 50% da amplitude, você pode buscar um alvo de amplitude no topo da amplitude. Agora, tem uma maturidade que se o mercado não chegar lá e começar a voltar, estopem a operação com lucro, porque o mercado às vezes chega muito próximo, ele pode chegar muito próximo da amplitude e retornar e entregar para você um candle negativo ou um candle neutro, ou seja, ele começou embaixo, sobe, quando está próximo do topo, ele simplesmente volta tudo e vai, às vezes não volta rápido, às vezes volta devagar, e no final do dia termina como um candle neutro. E se o candle é neutro, ou seja, a abertura é igual ao fechamento, o preço abriu naquele ponto e fechou naquele ponto, e você ficou aí na esperança de que o mercado voltaria a subir para te entregar a máxima daquela amplitude. A amplitude ela existe para nos ajudar a ganhar dinheiro, não para perder. Então, utilize os alvos de amplitude com sabedoria. Se você tiver com um trade vencedor e percebe que você está começando a diminuir o seu saldo, vale muito mais a pena estopar e pegar aquele lucro que já está garantido a partir do momento que você estopa a tua operação com lucro, né, do que você deixar voltar tudo e ficar amargurando aí um stop, né, um valor negativo para o final do dia. Ok, galera? Então, essa é a minha dica. Por mais que algumas pessoas falem assim, mas se eu fizer isso, dentro da probabilidade, na maioria das vezes, eu vou ser vencedor, mesmo que aconteça dessa forma. Sim, pode acontecer sim. Tá? Muitas pessoas que trabalham position, ela vai trabalhar com dias positivos na maioria das vezes e dias negativos algumas vezes. E na média, porque o nosso resultado também é uma média, e na média, no final do mês, ela vai acabar saindo vencedora. Agora, o Salim, que acompanha a linha inclusive de vários outros traders no mercado, o Salim ele não gosta de devolver para o mercado um resultado positivo. Aquilo que eu já ganhei, eu não gosto de devolver para o mercado, eu prefiro finalizar a operação e de repente procurar uma nova operação para poder realizar um novo trade. E dessa forma eu me mantenho consistente no mercado. Tem pessoas que trabalham diferente, que operam diferente, mas eu não consegui ter resultado acompanhando essas pessoas, porque eu tenho uma personalidade diferente, eu tenho uma característica diferente, eu tenho um perfil mais arrojado. E
um tanto quanto mais conservador também, né? Mais arrojado no sentido de entrar mais vezes para fazer mais operações de scalp, e conservador de pegar um pouco de resultado quando o meu resultado começa a apresentar um certo risco. Então eu prefiro pegar um pouco do resultado do que colocar todo um resultado em perda. Por outro lado também, eu gosto de fazer operações rápidas no dia, e com meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora e meia, está com o meu resultado garantido. Ou com o meu stop, porque também pode acontecer. Nesse caso eu aceito o stop, porque eu tenho uma métrica e eu não posso me permitir perder além daquela métrica. Então stops também acontecem para todos os trades. Se alguém inventar algo infalível a stop, essa pessoa de repente não vai nem ensinar para ninguém. Ou vai ficar milionária fazendo dessa forma, não tendo stop, ou vai ficar milionária ensinando as pessoas como não ter stop. Enfim, mas o objetivo aqui é justamente esse, galera. Vamos analisar aqui rapidamente o gráfico de 60 minutos para a gente entender também o que 60 minutos pode estar entregando para a gente. Né? Eu sei que a gente vai analisando, vai riscando o gráfico, e aí a gente vai encontrando mais e mais e mais informações no gráfico. Quando a gente vai colocando muita informação no gráfico, às vezes as pessoas se atrapalham um pouco na análise. Bem, nesse momento, nós temos no 60 minutos o que? Olha, o preço trabalhando, buscando um alvo aqui, ó, na média de 611. Então a gente tem esse alvo aqui muito próximo. Porém, o mercado também está em cima do Doshan. Tá? Estamos em cima, nós estamos aqui o Doshan está fazendo aqui, está numa zona de resistência aqui para a gente, ó, porque o Doshan também serve como resistência. Então a gente está aqui numa resistência do Doshan nesse momento. O mercado ele pode ficar trabalhando aqui lateralizado, até porque ele vai estar entre as médias de 611 e 377, e o mercado pode ficar trabalhando lateralizado justamente aqui nessa região. Ou o mercado ele pode vir, romper essa região, voltar um pouco e depois voltar a subir. Então sempre estejam analisando quais são as médias nos períodos, porque todos esses pontos são pontos de alvo e são pontos de scalp para a gente. Né? Para a gente que é scalp, um detalhe significa muita coisa. Eu sei que são muitas informações. Eu levei um bom tempo para poder processar todas essas informações. Às vezes eu vou estar num gráfico e não vou estar nem analisando o que está acontecendo durante a operação ali nos 60 minutos, nos 30 minutos. Mas quando a gente faz essas análises de forma com bastante antecedência, a gente passa a ter no nosso mapa mental, a gente começa a identificar o que justamente o mercado está entregando em determinados pontos. A gente começa a entregar quais são os riscos, a gente começa a entender quais são os riscos também, quando o mercado volta contra a nossa operação. Por isso que é importante a gente esmiuçar o gráfico. Quanto mais você aprender numa região, o que você aprende numa região, você também vai adotar em outra região. Porque a análise gráfica é sempre a mesma. O que vai mudar são os tempos gráficos e onde as médias estão. Que tipo de candle está aparecendo naquele momento, que tipo de gatilho você tem naquele momento para alguns fractais, e quais são os alvos desses gatilhos, se o preço está respeitando, se ele está indo próximo ao alvo do gatilho. Se eu tenho um gatilho que está muito próximo de me entregar 100%, na maioria das vezes esse resultado de 100% ele vai acontecer. Se eu tenho zonas de ataque e contra-ataque, ainda que esse resultado não seja entregue, eu vou sair positivo, porque eu vou entrar em zonas de ataque e de contra-ataque, e eu consigo então reverter um saldo que está pouco negativo, porque eu entrei leve para fazer correções com um pouco mais de contrato. Tá ok, galera? Então assim, essa é uma aula que eu estou passando para vocês, que tem a ver justamente com isso aqui, que é a identificação de onde o preço pode trabalhar na segunda-feira, né, no próximo dia 27, mas junto com a minha análise eu entrego para vocês várias informações que vocês precisam avaliar, principalmente se você tem um perfil de scalp, como eu também tenho. Galera, basicamente é isso. Qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição. Vocês podem mandar mensagens, vocês podem encaminhar mensagens para aqui, né, no nosso canal, e eu respondo todas as mensagens que chegam aqui no nosso canal. Vamos levar em consideração aqui também, é importante, que no diário
nós temos aqui, ó, o preço está em cima de uma LTB. Eu não sei se eu já falei isso antes aqui, mas depois eu verifico no vídeo. Se eu falei, eu vou cortar. Mas o preço ele está em cima de uma LTB, tá? Do diário. Então pode ser que o mercado desça a partir dessa LTB, mas esse bebê abandonado aqui, ó, que não é tão bebê abandonado, seria pelo corpo, mas eu gostaria que ele tivesse esses pavis um pouco menor, que ele fosse bem menorzinho, para me dar uma indicação ainda mais forte desse bebê abandonado. Ele teve um candle de alta, confirmando já esse movimento, e a gente tem aqui agora esse padrão igreja invertido. Muito provavelmente nós vamos ter alvos mais acima. Um outro alvo que eu quero que você analise, a partir do diário, é importante a gente analisar, estou enxergando aqui, está muito nítido na tela, é justamente essa região aqui. Nós temos o gatilho, esse gatilho ele não foi pago ainda, né? Ele ainda não chegou lá, ó, 100% do gatilho. Mas, de acordo com a nossa região aqui, ó, o gatilho está confluenciando com 50% dessa amplitude, tá? Mas a gente tem aqui, ó, uma região muito top para que o mercado venha bater na próxima segunda-feira. É uma região de alvo que nós temos aqui. Tá bom, galera? Mais uma, né? Todos esses pontos que nós marcamos aqui são regiões de alvo para que você possa entrar com ataques, contra-ataques ou fazer algum tipo de scalp buscando essas regiões para finalizar o seu scalp. Galera, se você gostou do nosso conteúdo, se você está nos acompanhando aqui, vou te pedir uma coisa mais uma vez. Lasca o dedo aí, aperta fundo o botão do like, deixa o seu comentário, marque o sininho para que você seja sempre notificado dos nossos vídeos, tá ok, galera? E se inscreva no nosso canal. Nós precisamos ter 100 inscritos nesse canal para que o YouTube possa entregar com mais velocidade. É difícil chegar em 100 inscritos. Depois que a gente chega, fica mais fácil de chegar em 200, 300. Então, por isso eu preciso que você me ajude. Comente com outras pessoas, comente com outros familiares, com seus amigos. Peça para que eles entrem no canal do Salim Salomão. Eu vou entregar para vocês uma aula muito top, quando a gente bater os 100 inscritos. Então essa é a minha promessa que eu tenho com vocês. Eu vou entregar uma aula gratuitamente, muito top para vocês, para que algo novo, algo que eu não trouxe aqui ainda, para que vocês possam ter mais informações e enriquecer o trade de vocês com as informações do método Salim Salomão. Galera, do fundo do coração de Salim Salomão, que Deus abençoe a todos e uma excelente semana para todos vocês.